Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus.
Vamos serenando a nossa mente, respirando profundamente por algumas vezes. Isso. Visualizando uma suave luz verde, verde-limão, que vai passeando por toda a nossa casa, limpando o nosso lar misericordioso, deixando o ambiente pronto para que nesse instante do nosso Evangelho possamos ter instalado aqui em nossos lares um posto de socorro ligado ao plano maior. Que possamos aqui reunidos celebrarmos esta doutrina de luz que nos mostra o caminho. Que nele caminhemos com segurança, com fé, com total entrega ao amor ao próximo. Que de nós jamais partam injúrias e que aprendamos a ser pacíficos como o Mestre Jesus. Ampara-nos a todos e aos que mais carentes de Ti estão neste momento, Senhor. Que assim seja. Demos graças a Deus. Nosso evangelho de hoje se dá no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Os itens 1 a 5 de subtítulo Injúrias e Violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão Racá merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansitude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significa homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidentemente, se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhe prometido os do céu,
Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por aquelas palavras quis dizer Jesus que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, irmãos, o tema desta noite, injúrias e violências, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, vem nos trazer a bem-aventurança contida no belíssimo Sermão da Montanha, a lição de Jesus, que constitui um dos mais belos ensinamentos que foram dados à humanidade. Qual é ele? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis, que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Porém, podemos dizer que quem quer que se puser em cólera contra o nosso próximo merece essa condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca ali, como foi dito, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. E essas palavras aqui, usando os termos que foi os antigos que falavam, vem nos dizer coisas relacionadas à brandura, moderação, mansitude, afabilidade e paciência. É uma lei. E o merece a condenação pelo juízo, condena por consequente a violência, a cólera e toda a expressão que podemos dizer descortês de que alguém possa usar, seja através de palavras ou através de gestos. E tem algo ali no texto que nos leva, algumas expressões que nos leva a profundas reflexões, Jesus disse: possuirão a terra. Aí a gente entra num nível de pesquisa e aprofundamento, buscando conhecimento e prática de o que significa de fato ser brando e ser pacífico. Isso tudo constitui material realmente de profunda reflexão para todos nós. É um tema que nós podemos estudar muito e ainda sempre teremos o que aprender, como todo o evangelho. Depende do grau que você está, você lê o mesmo aprendizado, tira o entendimento e mais à frente tu pode ler o mesmo e aprender outras coisas porque você já está pronto.
Mas então, Jesus diz: possuirão seu território, né? Vamos começar por aí. Qual seria esse território? Penso que cabe aqui uma reflexão de que a terra a que Jesus se referia pode aí ser interpretada também como a terra interior, o território interior. Poderíamos dizer como ele: bem-aventurados os mansos, porque eles possuem a si mesmo. Essa é a terra que Jesus fala. Nós, o nosso interior, o nosso eu crístico aflorecido. Porque somente quem se tranquiliza possui a si mesmo, suas emoções, seu ambiente, né? Vejam, enquanto há ansiedade, enquanto há aflição, enquanto há ira, temos o quê? Temos descontrole. Quantas vezes uma pessoa toma uma atitude impulsiva porque perdeu o controle de suas reações? Tem pessoas que, movidos pela raiva, faz coisas que depois se arrepende, diria no minuto seguinte. Só que aí o minuto seguinte já é muito tarde, né? São pessoas, às vezes, descontroladas, ansiosas, impulsivas, agressivas, perturbadas, e que frequentemente pioram a situação que estaria já bastante complicada. Podemos dizer que a mansitude, amigos, é a virtude que permite à pessoa ter calma suficiente para administrar a sua própria vida. Qual de nós será que já tem esse ponto dominado? Eu estou exercitando. Em alguns momentos eu consigo, em outros não. Porém, é uma tarefa contínua. E a cada dia, um pouquinho mais, eu estou conseguindo. E é claro, obviamente, que não é possível ser mansos o tempo todo. E assim como em todas as virtudes, adquire-se paz interior numa sucessiva interação com a vida, com os seus acontecimentos. Aí chegamos a dias mais tranquilos. E outros, às vezes, nem tanto, né? Mas é uma caminhada que estamos fazendo. Jesus fala-nos o tempo todo em estarmos inteiros nas coisas e também nas relações. Isso é muito importante, irmãos. Por exemplo, se dissermos bom dia, devemos estar realmente desejando bom dia. Se perguntarmos como você está, devemos nos interessar de verdade em saber como a pessoa está. Quando estivermos no trabalho, sejamos realmente trabalhadores, trabalhando. Quando estivermos em casa com a nossa família, com os nossos filhos, que possamos já ter chegado efetivamente em casa, não estarmos só de corpo em casa. E aí Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Por certo, herdar a terra também pode ser entendido como herdar a si mesmo, possuir a si mesmo. A realidade, no entanto, é que, via de regra, nós não possuímos a nós mesmos. Nós somos possuídos pelas circunstâncias da nossa vida. Não possuímos nossas preocupações, somos possuídos por elas. Não possuímos nosso trabalho, nosso dinheiro, nossas horas, nós somos possuídos por eles. O resultado disso, o que é? Os transtornos de ansiedade, que estão cada vez mais presentes, desde os quadros de pânico, ansiedade generalizada, os pensamentos obsessivos e as fobias, e assim vai.
E aí, irmãos, como tudo em nós está interligado, a falta do desenvolvimento desta virtude, a mansidão, nos implica em problemas relacionados ao terceiro chácara. Mas o terceiro chácara, o esplênico, esse chácara, ele não é descrito ou considerado pela maioria dos autores. Porém, ele é mencionado por André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos, relacionando-se às atividades do sistema hemático, né, do sangue. E em Missionários da Luz, André Luiz amplia o tema, apreciando a importância do sangue na radicação do espírito ao corpo físico. Ele nos relata o seguinte: o sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante. Na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E, se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Podemos também encontrar falas considerando que este chácara está situado no baço e que sua função é especializar, subdividir e difundir a vitalidade diamante do Sol. Sabemos que os trabalhos nos postos de socorros, nas colônias espirituais e hospitais espirituais, ele é baseado em magnetismo, em vibração e muitas cores, né? Então, vejam, olha, situado no baço, sua função é especializar, subdividir e difundir a vitalidade diamante do Sol, né? O amarelo vibrante do Sol. Então, segundo André Luiz, nós podemos considerar, em vez de 7 chácaras, um a mais, que ele considera como terceiro, e ele chama de esplênico, mas não o esplênico que a literatura que temos acesso nos diz, né? Esse esplênico seria mais para trás do que o que a gente conhece. Relacionamos, então, a mansitude a esse terceiro nível, gente. Nível essencial para equilibrar, para um equilíbrio energético, para a absorção das energias vitais da natureza. Vejam a profundidade, a importância deste ensinamento do Sermão da Montanha, que vem nos trazer a mansitude, que ele vem nos dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Bem-aventurados os mansos, porque o quê? Porque eles vão conseguir estabelecer uma conexão com o universo. Eles vão conseguir captar os fluidos, as energias vitais que necessitamos para a nossa melhora. Eles vão atingir um equilíbrio tamanho que eles vão possuir a si mesmo. O indivíduo apaziguado, ou podemos chamar de manso, é aquele que vitaliza em plenitude os seus corpos sutis e se harmoniza com o ambiente em torno dele. Vejam
que ser manso traz muito mais benefícios do que simplesmente não criar confusão ou não se estressar, né? Então, quem são considerados os mansos, os brandos e os pacíficos? São aqueles que reconhecem a necessidade de disseminar a paz entre os homens e o exemplo de Cristo, aqueles que propagam a tranquilidade nos corações revoltados, nos corações violentos, buscando estabelecer a concórdia sempre entre eles. E por que eles conseguem ter e agir assim? Porque eles possuem a si mesmo, porque eles estão tranquilos, eles estão energeticamente equilibrados. Emmanuel, em Caminhos da Volta, diz: a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha, né? Agora, e a cólera, né? O que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera? Irmãos, a cólera, além de consistir numa atitude antifraterna, das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos na pessoa que está encolarizado. E a principal vítima é a própria pessoa que sente cólera. E aí, Emmanuel, de novo, vem nos elucidar no Livro da Esperança, dizendo: a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessarmos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair, né? É como uma bala perdida, irmãos. Então, pensem, quando estamos encolarizados, somos uma arma com o gatilho disparado aleatoriamente, sem sabermos ou termos noção aonde que essas balas perdidas magnéticas, que são pior que as balas materiais, vão dar o acertar. E todas, infalivelmente, vão voltar como imãs para a arma que os disparou. Agora nós podemos pensar em nossa reflexão. Tá, ótimo, é esse o caminho, vamos ser brandos, vamos pegar esse ensinamento do Sermão do Monte e vamos tentar vivenciar. Só que em que meio estou inserido? Como vou sobreviver com brandura no mundo de violência? Aposto que essa dúvida paira nas mentes de vocês, né? Na minha também. Muito questionei isso. E aí a conclusão é simplesmente cumprindo o nosso papel, segundo as recomendações do Mestre Jesus. Agindo com brandura, com moderação, paciência e tendo sempre a confiança em Deus. A nossa vida, irmãos, está sujeita a leis imutáveis de sabedoria e de amor. A violência é um desregramento transitório que vai ser corrigido. Por que meio? Por que ferramenta? Pela dor. Então, aqui podemos ver que aquele jargão que tanto se fala é verdade. Ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor.
Porém, se mesmo nós tendo atos de brandura, nós não não agir com violência, e se a gente receber em troca a violência, receber pedradas, enfim, sermos agredidos, que essas balas magnéticas saiam de um irmão direcionadas a nós. Como que a gente deve agir? Nossa ação de brandura transformará essas pedras em flores, irmãos. Flores de esperança aos que são os protagonistas dessa violência. Podemos dizer que sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja atuação é individualizada para cada ser humano, através disso. Por que isso? Porque se nós, ao recebermos essas balas magnéticas, respondermos com a mesma rejeição, com a mesma cólera, imagine a potencialização desses fluidos. E aí nós vamos absorver e devolver para quem nos enviou tudo isso potencializado. Então, se nós possuímos a nós mesmos, possuímos o nosso território, possuímos a terra, nós temos condições de adubar o nosso terreno e plantar flores no lugar das pedras, né? E ter isso para ofertar, mudando a energia. Os bens da terra hoje ainda são dominados pelos fortes e violentos. São sim. Em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Mas a preservação destes vai se encarregar de conter o egoísmo que existe hoje. Afinal, estamos ainda vivenciando na Terra um período de provas e expiações. Porém, não podemos ir na onda, né? Nós precisamos nos possuir individualmente, transformar o nosso território em plantação fértil e fazer nascer dele pessoas brandas, pessoas pacíficas, a paciência. Então, irmãos, o nosso evangelho de hoje veio para acalmar os nossos ânimos. Ele vem nos dizer: relaxe, serene, escute uma suave melodia, tome uma taça de água fluidificada, visualize campos floridos, porque a violência é sentimento contrário à lei de Deus. Sentimento de Deus é de paz. E a violência constitui um desregramento transitório. E deixará de existir na Terra, sim, quando, na medida em que adotarmos para neutralizar a brandura, a mansitude, a afabilidade, a moderação e a paciência. Esses sentimentos são os que nos farão merecedores de habitar este planeta depois que ele for transformado pelo amor no mundo melhor. Então, irmãos, as nossas reflexões ficam por aqui, focando a sugestão que vocês vão ao Código do Monte, Sermão da Montanha. Vamos tentar praticar e entender o item Bem-aventurados os mansos. Temos excelentes livros que tratam do
assunto. Lembro aqui o Sermão do Monte do Cláudio Farjado, que é maravilhoso. Um pouco mais levando para o lado emocional, temos o Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, do psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes. Então, vamos estudar, irmãos. A dica que fica hoje é estudar muito, focar nas nossas virtudes que precisamos adquirir e a prática. Então, deixo vocês com a pulguinha atrás da orelha para ir atrás do Sermão do Monte e fiquem todos com Deus e com muito amor no coração. E agora que estamos fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vamos neste momento vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores sentimentos em oração ao próximo. Começamos libertando dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia. Vamos vibrando por todas as moradas do Pai, pelo nosso planeta Terra e muito especialmente pelo nosso Brasil. Especialmente nesta fase de injúrias, injustiças, indignações, de aperto de todos os corações dos brasileiros. Vamos emanar luz, vamos emanar amor para este momento. Vamos lembrar que somos sintonia, somos energia e que cada irmão sintoniza a energia que geramos. Então, se queremos mudança, vamos gerar energia de amor, porque a única mudança construtiva e verdadeira é o amor. Então, amorosamente, convidamos nesse instante que todos visualizem o nosso planeta Terra, os nossos governantes, independente de quem seja ou do que façam, envoltos em uma egrégora rosa de amor, que recebam luz, que recebam amparo espiritual para praticar as mudanças necessárias nesta terra que nasceu para ser a pátria do nosso Evangelho. Vamos todos os dias emanar a cada brasileiro, a cada governante desse país, os nossos melhores sentimentos. Assim, estaremos auxiliando nosso anjo Ismael na luta por transformar o nosso Brasil na pátria do Evangelho. Vamos suplicando a Jesus que seu manto iluminado recaia sobre nossa família, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta. E vamos visualizando a luz divina entrando em nossa casa, em cada cômodo, e assim se transformando em uma couraça luminosa de proteção em torno do nosso lar, em torno do nosso Brasil. Vamos vibrando pela nossa família, pelos nossos filhos, por nosso marido, nossa esposa, pelo pão da nossa mesa e para que a paz esteja presente em nosso coração. Vamos vibrando pelos nossos amigos, pedindo a Deus que derrame sobre eles bálsamos de amor e de paz. Vamos vibrando pela implantação do Evangelho em
todos os lares, porque é somente através do estudo e da prática do Evangelho que vamos conseguir concretizar as mudanças pelas quais os brasileiros suplicam, gritam e esperam. Vamos vibrar pelos espíritos de luz presentes, pelo nosso mentor, pelo mentor da nossa família. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo equilíbrio, pedindo saúde, pedindo força e pedindo coragem. Vamos vibrar muito pelos nossos inimigos, pedindo que eles encontrem o caminho da paz, o caminho da luz, que recebam o nosso pedido de perdão e também o nosso perdão. Finalizando nossas vibrações, deixemos uma energia, uma luz de fraternidade em aberto para que os nossos benfeitores espirituais possam levá-la às pessoas ou locais que julgarem mais necessitados. Que assim seja, demos graças a Deus. Em nossa prece final, oremos. Senhor, com o coração agradecido por este momento de luz, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a serenidade. Que consigamos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, com paciência, indulgência, mansuetude e prudência. Que possamos enxergar além das aparências de teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim não enxergar senão o bem em cada um. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, que só de bênção se encha nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se chegarem a nós sintam tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Pai, que no decurso dos dias que virem, nos revelemos a todos. Que assim seja, demos graças a Deus. Do livro Paciência. Irmãos, encerramos então mais um Evangelho no lar, na Casa Virtual Luz Espírita Cavilli. Desejamos que todos saiam deste encontro amoroso com o que vieram buscar: amparo, paz e serenidade. Desejamos também que todos tenhamos em mente que a necessidade de trabalhar o perdão é constante, que o perdão é degrau para a evolução moral. Então, vamos colocar a nossa vontade em ação em busca da nossa reforma íntima sempre. Convido a todos para também elevar durante os dias que seguem seus pensamentos e as suas vibrações para o nosso Brasil, para que mude a nossa energia enquanto país, para que cada brasileiro tenha em mente a sua parcela de contribuição que precisa dar para que essa mudança desejada aconteça, para que cada brasileiro se conscientize que a mudança começa em nós. Vamos começar então pela nossa energia, vibrando luz e vibrando amor,
para cada brasileiro, para cada governante deste país. Luz e harmonia durante os dias que seguem, muita energia, novas oportunidades. Agradeço a parceria e o amor de todos e até o nosso próximo Evangelho no Lar, na casa virtual Luz Espírita. Fiquem com Deus. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exija.